Oi. Alô. O que eu tô fazendo? O que? Eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Não posso gritar. O que eu estou fazendo, cara? Você está ouvindo esta bosta? Cara, eu vou começar a cortar os começos do podcast. Porque eles são todos iguais, cara. Eu sempre reclamo que eu não tenho nada pra falar. E aí eu falo que eu sempre falo que eu não tenho nada pra falar. Depois eu falo que eu não sei o que eu tô falando. E no meio disso eu lembro do que eu realmente quero falar. Então o que eu tenho que fazer? Corta essa parte. Corta, não existe essa parte. Depois eu insiro um fake. Eu insiro uma introdução fake no meu podcast. Daí eu só boto depois um corte de eu falando: olá, você está ouvindo esta bosta. E daí eu já emendo com o que eu tenho pra falar de verdade. Eu acho que é mais sábio. Eu acho que faz mais sentido. Eu deixo de te falar certas coisas porque eu sei que gente de merda vai ouvir e vai encher a porra do saco. Tá entendendo? Eu acho que eu queria falar, cara, sobre ter que ajoelhar antes de começar a partida pra mostrar que você é contra o racismo. Isso é ridículo. Quer dizer, essa é a versão adulta e chata e política do quem não fazer tal coisa. Quando você é criança, você fala: o cara que chegar por último é a mulher do padre. Ou senão, o cara que não colocar a mão aqui gosta de comer bosta. Isso aí eu fazia quando eu era criança. E aí você botava a mão em cima. Você lembra disso, cara? Você fazia isso quando você era pequeno? Você colocava sua mão pra cima e a pessoa tinha que colocar, a outra criancinha do seu amigo, né? No caso, você era criança, tinha outra criança. Tinha que colocar o dedo na tua mão. Sei lá, quem que é legal, coloca o dedo aqui. Isso é meio esquisito, parando pra pensar agora. Coloca o dedo aqui. Como assim? Mas não era esse o significado. Era só pra botar o dedo na mão. E daí ele fechava e falava: o Zezinho não colocou antes de eu fechar a minha mão. De novo, fechar, colocar o dedo no lugar que tem que dar tempo de fechar. Isso tá esquisito. Essa brincadeira, o cara que inventou essa brincadeira, ele estava com ideias erradas perante as crianças, né, cara? Essa brincadeira, ela é meio zoada, se for pra pensar. Cara, é uma maldição, cara. Você saber sobre sexo. Tudo começa a se tornar isso. Você não pode nem falar que você vai comprar salsicha no mercado. Você não pode falar isso, que daí você gosta de chupar pinto. No final das contas é isso. Entendeu, cara? E tá, lembra? Tem crianças fazem, meu ponto é, crianças fazem brincadeiras de você, sei lá, quem chegar por último, a mulher do padre, quem fazer tal coisa, quem não fizer isso aqui, come bosta, entendeu? Crianças fazem isso. O Zezinho come terra se ele não chegar rápido ali. Criança faz isso. Bobeira de criança. Eu não sei como que isso não foi a infância de outras pessoas, mas crianças costumam fazer essas brincadeiras, sei lá. Se você não fazer isso aqui, você é idiota. Criança faz isso. Criança faz isso, né? E hoje em dia existe uma versão adulta e politizada disso, que é: se você não ajoelhar, você é racista. Se antes do jogo os jogadores de futebol não ficar de joelho no campo imitando um cara que cometeu um assassinato numa pessoa, entendeu o que eu quero dizer? Ele é racista. É isso. Você virou racista, cara. Você não ajoelhou, você é racista. É igual criança, cara. Você não fez isso aqui, você é gay. Tem isso também, né? Se você não faz isso aqui, você é gay. Criança faz isso. E daí? E criança, né? Adolescente também, sei lá. O cara, se não faz isso, você é boiola. Isso aí tem. Então, hoje em dia existe a versão chata e ridícula disso. Só que quem faz são os adultos. E aí, beleza. O cara, ele é obrigado a fazer isso, senão ele é o demônio na terra, ele é uma pessoa zoada, é uma pessoa ridícula, é um ser humano de bosta. E aí a seleção da Itália
Se eu não me engano, metade dos caras fizeram e outra metade cagou e só ficou concentrado no jogo. Cara, o cara que exige que o cara ajoelhe antes de começar a partida nunca praticou um esporte na vida, nunca competiu em nada na vida. Porque, cara, eu pelo menos não tenho essas frescuras. Ou senão não é nem frescura. Mas assim, às vezes o cara tá focado no jogo, cara. Ele não quer ajoelhar, ele quer pensar, ele quer se inspirar, ele quer, sei lá, naquele momento ali, um momento crucial pro jogador pensar no jogo, cara. Pensar no que ele vai fazer, encontrar o foco, encontrar o seu máximo. E aí vem um bosta e fala: você tem que ajoelhar, senão você é racista. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Quer dizer, e daí que homenagem é essa? Se eu sou morto por um cara que me matou com uma raquete de tênis, e aí pra fazer homenagem pra mim, todo mundo no dia seguinte anda com uma raquete de tênis na mão. Isso é sádico, cara. Isso não é um gesto de homenagem nem aqui, nem na puta que pariu. Entendeu o que eu quero dizer, cara? Existe o maníaco da Serra Elétrica, que matou 11 pessoas. E aí, pra fazer uma homenagem pras 11 pessoas que morreram, todo mundo anda com uma serra elétrica na mão, no dia seguinte, estampa na camisa uma serra elétrica, usa boné de serra elétrica, tatua a serra elétrica no peito. Isso é uma homenagem ao assassino, e não à pessoa que foi morta. Então, o policial maluco matou o cara negro daquele jeito, de estar ajoelhado em cima do cara. Eu nunca imaginei que alguém poderia morrer assim, pra falar a verdade. Nunca passou pela minha cabeça. Quer dizer, caralho, eu vou ajoelhar em cima das costas de um cara e esse cara vai morrer? Isso é meio maluco. Isso me faz parar pra pensar o quão o corpo humano é frágil. E daí o que acontece? O cara matou esse cara desse jeito. E as pessoas estão replicando esse gesto. Como se fosse uma homenagem. Só se eu sou um completo de um ridículo, que isso é verdade. Mas talvez não nesse pensamento esteja sendo, mas também pode ser que sim. Mas será que sou só eu que tô enxergando isso? Pelo amor de Deus, cara. Eu vejo isso e começo a... Eu falo, cara, se Deus existe, ele é um cara muito irônico, que tá dando risada de tudo. E falo, caralho, esses caras, velho, olha onde eles estão chegando. E é isso, cara. A seriedade ao extremo vira uma piada de mau gosto. Os caras querem ser tão sérios, eles querem bancar tão bonzinhos que eles estão homenageando o cara que assassinou. Entendeu? Eu posso comparar isso com Jesus, que eu também acho ridículo. Quer dizer, mataram um cara numa cruz, agora eu vou usar uma cruz no meu peito? Isso não é sádico pra caralho? E aí, cara? Quer dizer, mataram um cara daquele jeito, agora eu ando com uma cruz. Eu tenho uma cruz. Uma cruz? O cara morreu desse jeito. Eu não tinha que estar com uma cruz, cara. Por que eu tô usando uma cruz? Mataram um cara na cruz. Eu tô homenageando as pessoas que fizeram aquilo com ele, de certa forma. Eu não sei se eu consigo fazer uma analogia, porque a pessoa que matou ele não tem um... Não é a pessoa famosa. Quem é famoso é Jesus em si. Então a cruz virou um negócio pra homenagear Jesus. Mas o... Freud, o nome do cara é Floyd, sei lá. Mas esse cara que morreu... O que chamou a atenção, lógico, foi a morte dele, mas também a forma que ele foi morto. E só eu gravar um episódio que passa uma ambulância. Eu não vou cortar isso. Cara, por que tem que ter um incêndio na minha cidade, um assassinato ou uma pessoa passando mal bem na hora que eu vou gravar um episódio? Por que o universo tá pregando uma peça em mim? E fala, cara, essa pessoa vai deixar a comida no forno por mais tempo ainda. Ela vai deixar uns panos perto do fogão e vai mexer no Twitter. E vai mexer no celular e vai entrar no Instagram. E isso vai gerar um incêndio na casa dessa pessoa. Bem no momento que eu gravo um episódio. E aí o universo vai, estrala o dedo. O universo ele tem duas mãos só. Sai duas mãos feitas de estrela assim no espaço e tempo e faz... E aí, cara? E aí a mágica acontece.
É por isso que essa pessoa tá tendo incêndio na casa dela. Engraçado que passou um carro aqui, mas eu não tô vendo incêndio aqui em volta. Que porra é essa de incêndio? Por isso que eu acredito que eu tô no show de Truman. Não só eu, não existe o show meu. O show do Farrur. Que é o meu apelido. Mas, cara, meio patético, cara. Meio ridículo. Meio boçal. Esse incêndio aí que tá acontecendo. Mas, cara, as pessoas... Eu acredito muito na Matrix, cara. Eu acredito fielmente que a Matrix existe. Que a gente tá na Matrix. É assim, cara, é inevitável, cara. Porque assim, tudo que acontece não tem explicação. Porque se você for chegar no cerne da explicação, você vai chegar num ser divino. E aí, como é que esse ser divino surgiu? Na vida real, no mundo real, que não é o nosso, isso faz sentido. Existe um sentido para a origem das coisas. O fato de não existir explicação é a prova cabal de que nós estamos na Matrix. Eu já tive um sonho muito maluco que eu tô com medo de falar sobre ele. Eu tô com medo de do nada vir os agentes da Matrix levar meu celular embora e me fazer ficar maluco. Cara, eu vou falar de manicômio, de hospício. Ele não faz sentido nenhum, tá bom? Porque assim, eu vou colocar esse cara no hospício, eu vou colocar essa pessoa que em teoria é maluca no hospício. Qualquer pessoa sã da cabeça que for colocado uma camisa de força nela e um monte de droga direto na veia pra ela ficar calminha, vai fuder a mente da pessoa. Qualquer pessoa ficou numa sala branca com luz acesa 24 horas por dia, ou se não sei lá, com uma camisa que prende os braços dela, vai surtar a pessoa, cara. Vai deixar o cara maluco. O hospício deixa qualquer um insano. Qualquer pessoa que for pra um hospício vai ficar insano. Você não precisa ser louco pra ser insano no hospício. Por que o lugar mais... Por que o lugar de loucos é o lugar mais enlouquecedor do mundo? Não pode ser... Sei lá, cara. Eu acho que a sociedade, a raça humana tá fazendo tudo errado, cara. Tá fazendo tudo da pior maneira possível. Eu ia falar do meu sonho, só que eu tô com medo da Matrix querendo me matar. Então não vou falar sobre ele. Eu vou esperar um dia que eu tiver com alguém pra falar sobre isso. Matrix, não faça nada, por favor. Eu vou ficar pianinho. Pianinho, cara, pianinho. Se vocês quiserem me dar algumas instruções do que eu devo falar ou não, tudo bem, eu posso virar um agente de vocês. Mas me deixem em paz, né? Por favor. Então eu não vou falar por causa disso. Eu vou falar de outro sonho que eu tive. Eu tô com medo, cara, eu tô com medo da Matrix me fuder. Você viu os caras que fizeram o filme da Matrix? Eles ficaram pinel da cabeça. Os caras começaram a... Vai parecer zoado que eu falo. Mas os caras viraram transexual. Logo na hora. Depois de eles terem feito o filme. Entendeu? E começaram a dar o rabo. O que eu quero dizer com isso é que a Matrix converteu a cabeça deles. Não só nisso, mas em todo o resto. Porque eles chegaram no cerne da coisa. Eles entenderam. Daí a Matrix falou, tá, eles vão virar outra coisa. Eles vão mudar quem eles são. Totalmente. Isso virou transexual. E isso mudou completamente quem eles eram. E eles saíram dessa vibe de criar filme que revela a verdade sobre o universo que a gente tá. Entendeu? Daí que tá. E aí os outros filmes viraram filme de super-herói voador esquisito.
E aí virou uma bosta. Porque eles mudou muito os caras. Eles fizeram outra coisa. Eles mudaram a pessoa. Eles trocaram a pessoa, cara. Eles trocaram a pessoa. Os dois enlouqueceram em seguida. Os dois foram mudados pela Matrix. E eles mesmos eles mudam o discurso do que era o filme. Depois. Eles mesmos mudaram na mídia. Sei lá. Eles mesmos falaram que o filme era sobre uma coisa. E em seguida que isso aconteceu com eles, era um outro. Então trocaram os caras, meu. Trocaram os caras. Quem que decide, de repente, tirar o pinto de um dia pro outro? Ninguém faz isso. Ninguém faz um filme de sucesso e muda completamente. Depois que a pessoa faz um filme de sucesso, ela continua sendo como ela é. Porque ela viu que deu certo fazer aquilo. Nosso cérebro funciona assim. Como que os dois caras decidiram tirar a piroca de um dia pro outro, de um dia pra noite? Óbvio que isso aí é sinal de loucura. Em falar sobre transexuais, eu vou falar sobre o comercial da Havaianas que eu vi no Spotify. Que tipo assim, são duas mulheres, não são tão gostosas assim, na minha opinião. São duas lésbicas que estão se beijando. Aí eu falo, tá legal, foda-se. Daí, elas entram dentro de uma Kombi e se dão a mão pras outras. Então tudo bem. Beleza, tá bom, foda-se. E aparece Havaianas. Quer dizer, vocês estão me vendendo o quê, cara? Uma transa lésbica? Ou vocês estão me vendendo um chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo, cara? Não tem chinelo. Não tem chinelo. Que é isso, cara? Esse comercial não faz sentido. Vocês querem falar que não é pra matar gente que fode com a pessoa do mesmo sexo? Foda-se. Fala. Mas, cara, que propaganda maluca é essa, cara? Quer dizer, eu não posso fazer uma lei que proíba as pessoas de fuderem? Tá bom, já entendi, cara. Eu não posso. Ninguém pode. Não é legal. Mas, cara, você tá gastando milhões de reais pra me falar isso. Ninguém vai comprar o teu... Cara, quem que é o imbecil que compra um produto? Por que eu vou comprar um chinelo porque os caras são do bem e não quer que gente morra e quer que as pessoas transem em paz? Por que eu vou comprar um negócio porque essa marca é assim, cara? Foda-se. Quer dizer, eu coloquei o lixo pra fora, então minha mãe tem... Entendeu? Quero dizer, eu sou do bem, eu faço as coisas certas, então eu mereço atenção, dinheiro e fama e tudo. Não, cara, você só fez uma coisa. Entendeu? Quero dizer, tipo assim, só porque você... Sei lá, cara, porque eu tô entrando nesse assunto de merda. Mas assim, foda-se, cara. As marcas só fazem isso porque sabem que as pessoas são um rebanho. Porque as pessoas são burras. Elas sabem que existe um idiota progressista de merda. E também tem o conservador de bosta, que é chato pra caralho. Qualquer pessoa que tá seguindo alguma coisa política tem problema mental. Só que assim, cara, porque você se moldar, meu, a maneira de pensar de acordo com uma forma é ridícula. Entendeu, cara, o que eu quero dizer? Então, assim, eles só sabem que existem pessoas burras no mundo que veem o logo deles colorido e fala, vou dar dinheiro pra esses caras. É isso, cara. É igual eu pegar um animal, eu pegar um cachorro e falar pra eles. Quando você vê o biscoito, você me dá a patinha, eu te dou o biscoito. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tenho um negocinho aqui, o ossinho, sei lá, que caralhos eu dou pro cachorro. E aí o cachorro sabe que quando ele faz algo, ele ganha em troca. Só que nesse caso, o cachorro são as pessoas. E a marca sabe que quando ela dá ela mostra o pitisco pra... Entendeu, cara? A marca sabe que quando ela mostra o pitisco, o biscoito, o sei lá o que, pro cachorro,
ele vai dar a patinha pra ele, que é o dinheiro. Entendeu? A marca enxerga o público como um animal imbecil. Entendeu? E as pessoas correspondem a isso. A maior parcela da população corresponde a isso. Porque, cara, o que vai mudar no mundo, cara? Você fazer isso, entendeu? Quando você faz isso e diz que vai mudar alguma coisa de verdade no mundo, você mostra que as pessoas não têm opinião própria, elas são burras, rasas e facilmente manipuláveis. Quer dizer, eu vou deixar de ser homofóbico porque eu vi uma marca com a logo colorida. E eu vou deixar de ter ódio por gays, por exemplo. Você entendeu o que eu quero dizer, cara? Elas estão assumindo que a marca tá assumindo que as pessoas são facilmente manipuláveis e burras. Entendeu? Voltando a falar de religião, se realmente existe uma vida após a morte, se realmente existe um céu, um afterlife, as pessoas, a gente já tá numa simulação, a gente já tá numa Matrix, a gente já tá numa realidade falsa. Porque o que é de verdade tá nesse outro plano, nessa outra dimensão. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Se existe vida, se existe religião, se depois que a gente morre, a gente vai pra outro canto, outro lugar, aqui já é a Matrix. Isso aqui já é falso já. Isso aqui já é um bagulho falso. Então, cara, se você acredita em religião, você acredita na Matrix. Ah, mas você tem ódio por religião? Não, cara, eu não tenho ódio. Talvez eu tenha ódio. Pessoas têm ódio. Pessoas sentem ódio, sabia disso? Pessoas sentem ódio. As pessoas não entendem isso. Qualquer pessoa que expressa ódio, ela tá errada. Ela é maluca. E aí a pessoa começa a falar que essa pessoa maluca. Alguém disse que você era maluco? Não. Mas assim, cara, qualquer pessoa que tá expressando ódio, isso vai gerar uma certa... As pessoas escondem do mundo que elas sentem ódio. Entendeu? Sei lá que teoria é essa. Mas parece que quando você expressa ódio, as pessoas olham com estranheza. E essas pessoas nunca expressam ódio na vida. Eu, quando eu jogo videogame, eu xingo tudo que se mexe no jogo. Às vezes sim, às vezes não. Se você quer saber... Né, se você quiser saber, você vê a minha live na Twitch, que é twitch.tv/Fahur com H2Us R Norm, Norm. E aí você vai ver, eu não dou rage pra caralho, tipo assim, não saio xingando tudo. Só que assim, parece que as pessoas em geral, elas não entendem que elas sentem raiva. E aí quando você expressa raiva, tipo assim, se o tempo todo a gente fosse feliz e alegre, alguma coisa tá de errado com a gente. E aí você quer me dizer que tá errado eu sentir raiva? Eu tenho que parar de sentir raiva? Não, cara, você tem que sentir raiva, você é um bicho, cara, e você tem que saber canalizar a tua raiva nas coisas. Por isso que eu sempre falo aqui de jogar futebol, eu gosto muito de jogar futebol. Porque eu tô canalizando minha raiva num negócio, nas ações ali daquele momento. E daí eu saio correndo, derrubando pessoas. Às vezes eu sou derrubado, às vezes eu me fodo, eu saio ralando todo o joelho. E aí eu tô canalizando minha raiva naquele momento. E aí as coisas funcionam. Pera aí, cara, tô tentando ver quanto tempo tem de lixo. Quanto tempo de chorume caindo sobre suas orelhas. Eu ia falar sobre um sonho, meu. Já que eu sonhei que um Fusca azul corria atrás de mim pra me matar. É isso. Esse é o sonho que eu tive. E o Fusca tinha consciência própria. Ele realmente... Tipo assim... O Fusca era um bicho vivo. Era uma pessoa. Quer dizer, o Fusca não era uma pessoa, ele era um Fusca.
Só que ele tinha consciência própria. Ponto final. E eu não sei se você já jogou um jogo chamado Control. Só que nesse jogo Control, ele tem uma vibe meio de sobrenatural. Onde os ambientes do jogo, eles não são 100% reais, assim. A maioria dos ambientes são, é dentro de um prédio que acontece o jogo. Só que alguns lugares do jogo, eles têm uns triângulos, eles têm uns quadrados, eles têm uns... É tudo geométrico e esquisito. E daí, entendeu? É um lugar que você tá que ele é meio fora da realidade, assim. São coisas que você não consegue determinar. Tipo assim, isso aqui é uma rocha, isso aqui é areia, isso aqui sei lá, rejunte. Não. É um negócio próprio do jogo que não existe na vida real. Que são uns triângulos, quadrados, uns negócios assim que é meio irreal, assim. E daí é um ambiente de outra dimensão. Eu tô falando por cima do que é o jogo. Daí, eu sei que eu tava num ambiente parecido. E esse Fusca queria me matar. Pode ser uma influência do jogo, mas também pode não ser. E o capô dele abria assim, umas garras, umas lâminas, uns negócios que ia me matar. E daí, cara, eu ia me esconder desse Fusca no escuro, ele passava por mim, eu dava a volta e saía voando pra um lugar. Eu vazava desse lugar que eu tava. E antes de sair eu olhava pro Fusca, começava a rir, ele tava de costas pra mim. O Fusca tava de costas pra mim. E aí eu começava a rir da cara do Fusca, do capô, do para-choque, do para-lama, não sei. Eu começava a rir do Fusca. E aí eu virava as costas e ia voando. Igual o Super-Homem. Pra um clarão, pra um lugar que tava meio escuro, ele ia se esclarecendo assim. Eu podia achar na hora que eu tava morrendo, tava indo pra vida após a morte, fugindo de um Fusca místico. Porque até onde a gente sabe, a vida pode ser isso, a gente pode ser... Aí pra gente ir pro céu, a gente tem que passar por um teste onde um Fusca mata a gente. E aí eu saí voando. E aí eu acordei. E eu falei, caralho, um Fusca queria me matar. E aí foi esse meu sonho. E aí, cara, existe um desenho que eu assistia na minha pré-adolescência, que era apenas um show. Ou regular show em inglês. Onde tem um episódio de um táxi preto. E o que acontece com esse táxi? Esse táxi preto começa a... Eles veem um filme onde um táxi preto mata pessoas de terror. Nesse episódio desse desenho. E aí um dos personagens, que é o Rigby, eu acho o nome dele, ele fica com medo desse táxi. E ele começa a sonhar que esse táxi mata ele, engole ele. E aí tem uma imagem da internet. Eu vi esse negócio há muito tempo atrás. Eu assistia isso na minha pré-adolescência, quando eu tinha uns 12, 11 anos. E daí eu lembrei desse episódio depois que eu tive esse sonho. E daí, cara... Caralho. E daí tem uma imagem na internet desse episódio que ele tá dirigindo esse táxi com um sorriso no rosto. E aí, eu tive uma interpretação disso. Que dome os seus medos, cara. Se você tem medo de algo na sua vida... Olha que merda. Dirige esse medo no espaço voando no céu. Porque nessa imagem ele tá voando no espaço dirigindo o táxi. Então, cara, dirija os seus medos, cara. Suba nos seus medos com um sorriso no rosto e vai embora, cara. No espaço sideral. É isso que eu aprendi com esse sonho, cara. Então, se você tem medo de algo, entre nele. Que bosta que eu tô fazendo. E dirija. Dirija os seus medos. Essa é a minha dica que eu dou pra você. E com esse final de bosta, com esse pensamento de merda, com esse raciocínio lógico sem sentido nenhum. Então ele não é lógico. Eu encerro o podcast. Deu 30 minutos e 52 segundos. Provavelmente eu vou cortar algumas coisinhas aqui, outras ali. Sei lá, alguns momentos que passaram motos e carros eu tento cortar, ou às vezes eu simplesmente finjo que não lembro disso. Às vezes eu lembro de mixar o áudio. Eu só abaixo lá pro 100, pro 50, pra não ficar estouradaço e só ficar um pouco estourado. Pelo menos tento fazer isso.
Pra quem não sabe, eu faço tudo isso aqui no celular, então fica uma bosta. Mas é isso aí, cara. Daí, se pessoas começarem a ver com mais frequência, já tem pessoas que existem com uma certa frequência os episódios. Eu fico muito feliz com isso. Daí eu vejo se eu compro coisas e equipamentos, os caralho. Voltei a trabalhar, então vou conseguir aí comprar um PCzinho show pra evoluir aqui as coisas. Também não vou comprar só pra isso. Isso aí vai ser um dos 40 motivos que eu quero comprar um computador. Daí eu, sei lá, cara. E aí eu faço aqui ser um pouquinho melhor do que é, porque tá uma bosta. É isso aí, cara. Você ouviu esta bosta. La 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 la.